Desembargador Victor Laus, com a palavra. Senhor presidente, desembargador João Pedro Gebran Neto, essa é a primeira sessão desse ano de 2018. Quero estender os cumprimentos que faço a vossas excelências, a todos aqueles que aqui se encontram presentes. Desejo a todos que tenhamos um ano produtivo de trabalho. Meus cumprimentos também ao Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador Regional da República, Dr. Maurício Gueiro, e aos senhores advogados aqui presentes, pedindo vênia àqueles que usaram da tribuna para saudá-los, preferencialmente na pessoa do professor Dr. René Arialdotti. Senhor presidente, desembargador Gebran, eu, ao longo desse recesso da Justiça Federal, alinhavei algumas ideias a respeito desse caso penal e condensei, consolidei essas ideias num apanhado que organizei junto com o gabinete, com a equipe de trabalho, na expectativa de ouvi-los hoje, porque Vossas Excelências, melhor do que eu, conhecem a miúde este caso penal. Após ouvir o eminente relator, desembargador João Pedro Gebran, e agora Vossa Excelência, desembargador Paulsen, que é o revisor, eu, digamos assim, expungi, retirei, anulei, apaguei qualquer dúvida que poderia ter acerca do caso. Por isso, eu me sinto à vontade de proferir voto nesse momento. Eu tenho para mim que os meus apontamentos que eu organizei, ainda a modo provisório, não destoam daquilo que propriamente interessa a esse caso. Mas antes de fazer isso, faz-se necessário estabelecer algumas premissas para o voto que encaminharei na sequência. Essa é a 24ª apelação criminal da Operação Lava Jato, que é julgada por essa turma. E aqui é apropriado fazer um registro, após ouvir das sustentações orais que foram feitas da tribuna, e isso eu faço, não na condição que Vossa Excelência costuma dizer com frequência de decano da turma, mas porque já estamos aqui desde o início no julgamento dessa Operação Lava Jato, a turma é preventa para essa operação e conheceu desde o primeiro habeas corpus que aportou nesse tribunal. Isso já fazem 3 anos, desembargador Gebran, se não me falha a memória, algo em torno disso. E em todas as vezes que nós julgamos casos derivados dessa denominada Operação Lava Jato, nós ouvimos, em certa medida, argumentos prós e argumentos contras essa mesma operação. É natural que seja assim, porque uma investigação se coloca a serviço do desbaratamento, do esclarecimento de uma infração penal que se diz ter acontecido. Ora, se diz ter havido uma infração penal, é óbvio que aqueles agentes que, de alguma forma, estão, digamos assim, relacionados a essa infração penal, não veem com bons olhos o esclarecimento desses fatos. Então, portanto, é muito natural que haja uma tensão, haja uma animosidade no curso de uma investigação criminal. Essa denominada Operação Lava Jato, e eu já disse isso a vários advogados que conversaram comigo, e a membros do Ministério Público também, tem algo de singular. Talvez o que haja de mais singular, mais peculiar nessa Operação Lava Jato seja a feliz reunião de talento, entusiasmo, interesse, competência e qualificação profissional. Ou seja, no momento especial que o país vive, policiais, peritos, membros do Ministério Público Federal, delegados,
e brilhantes advogados, reuniram-se e debruçaram-se sobre todos os trabalhos coligidos no âmbito dessa investigação. Se há alguma coisa que seja absolutamente incontroverso no âmbito da Operação Lava Jato, é a qualificação dos profissionais que sobre ela estão se debruçando. Ou seja, eu que já tenho, de certa forma, há algum tempo de trato da matéria criminal, poucas vezes vi uma reunião tão, digamos assim, singular, de tanto talento, de tanto interesse, de tanta competência, de tanta garra, de tanta ousadia, de tanta coragem. Esses elementos que qualificam um bom profissional, seja ele do segmento policial, seja ele do âmbito ministerial ou da advocacia, são atributos indispensáveis ao êxito de uma investigação tão complexa como essa. Ou seja, o que há de concreto, o que foi desvelado de concreto no âmbito dessa Operação Lava Jato, desafiava, sim, o talento desses profissionais. Mas, se para além de todos esses profissionais que conjugaram esforços para o êxito dessa investigação, para além de tudo isso, esses esforços foram canalizados a um terceiro sujeito processual, que também emprestou a essa investigação o seu talento, o seu espírito público e a sua qualificação, que é o juiz que conduziu essa ação penal. Então, aqui, meus cumprimentos à Sua Excelência, o juiz federal Sérgio Moro, nosso colega de primeiro grau. Magistrado talentoso, corajoso, brilhante, que teve e tem à frente de si uma complexa análise de casos que lhes são submetidos à decisão e processamento. É importante dizer que esse tribunal, no caso essa 8ª turma do Tribunal Regional Federal, é chamada a decidir esse caso, não porque a ela, digamos assim, aleatoriamente tenha chegado essas apelações criminais, tenham chegado essas apelações criminais. Essa turma é chamada a decidir esses recursos porque assim está escrito num documento que todo brasileiro, todo cidadão desse país, espero que um dia conheça exaustivamente, que é a Constituição da República. Lá está escrito, no seu artigo 108, a competência dos tribunais regionais federais para julgar recursos derivados de decisões prolatadas por juízes federais. Por sua vez, os juízes federais, diz essa mesma Constituição da República, no seu artigo 109, compete julgar processos em que estão em causa infrações penais contra bens, serviços e interesses da União. Portanto, uma primeira premissa, senhor presidente, desembargador Gebran, a legitimidade dessa turma, a legitimidade desse tribunal não decorre da benesse, do favor de quem quer que seja. A legitimidade desse órgão julgador decorre da Constituição. E isso é assim porque nós temos, para responder essa pergunta, ler o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, promulgamos a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, a legitimidade desse tribunal é aurida, é retirada, é extraída da Constituição. E a Constituição não é um favor de ninguém. A Constituição é a obra do povo brasileiro, através dos seus representantes presentes na Assembleia Nacional Constituinte.
Portanto, uma primeira premissa: a legitimidade dessa turma é absolutamente escorreita. Não há dúvida qualquer acerca da legitimidade desse tribunal para examinar o presente caso penal. Também temos que, digamos assim, em termos de premissas iniciais, dizer o porquê de um julgamento ter se iniciado às 8h30 dessa manhã e às 16h46 ainda estar em andamento. Aqui nós temos que nos recordar, e eu peço atenção, para o artigo 381, inciso 3, do Código que disciplina o funcionamento das ações penais no território brasileiro, que é o Código de Processo Penal. Lá está escrito, no seu inciso 3º, ou seja, o seu item 3, textualmente: a sentença conterá, e aqui entenda-se o acórdão de um tribunal, a indicação dos motivos de fato e de direito e que se fundar a decisão. Portanto, é por isso que cada um de nós, membros dessa turma, deve expender, deve apresentar a sua fundamentação acerca da nossa decisão. E aqui um detalhe que foi bem apreendido por Vossa Excelência, desembargador Paulsen, agora há pouco. Qual a importância dessa turma expender os motivos de fato acerca da decisão? Vossa Excelência bem observou agora há pouco, porque o julgamento dessa turma exaure a matéria de fato. Ou seja, o julgamento dessa turma põe fim à discussão acerca da matéria de fato. É por isso que o Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 126.292, alterou, resgatou a sua jurisprudência, entendendo que após o julgamento dos tribunais de apelação, está autorizada a execução imediata das penas. Exatamente porque, após o julgamento dos tribunais de apelação, não há dúvida qualquer acerca de matéria de fato. Ou seja, resta entregue, eventualmente, se assim houver recurso, aos tribunais superiores exame de questões de direito, mas não mais, a rigor, questões de fato. Ou seja, isso é importante porque isso esclarece, isso explica porque nós três, que somos juízes, estamos a examinar, a prolotar votos. Nós poderíamos apenas simplesmente, digamos assim, enunciar um resumo, enunciar apenas o dispositivo final da nossa decisão. Mas nós temos que dizer as razões pelas quais nós estamos convencidos disso ou daquilo. Temos que lembrar também que o artigo 93, inciso 9 ou 11, não, se me fala a memória, da Constituição, diz que as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Então, é exatamente por isso que nós estamos a fundamentar a decisão que nós iremos tomar nesse dia de julgamento. Há um outro aspecto que é importante mencionar antes de se passar a leitura do voto. E isso é importante porque esse mesmo dispositivo que acabei de ler, essa norma legal que acabei de ler, menciona a indicação dos motivos de fato e de direito. Percebam, a turma, a rigor, não julga pessoas. A turma julga fatos. É importante que se deixe isso claro. O que se está em julgamento nessa tarde é o fato, ou seja, um fato detectado no bojo dessa investigação, no âmbito dessa investigação, que, tendo chegado ao conhecimento da autoridade policial, depois ao Ministério Público Federal, amparou um juízo de que algo de errado teria acontecido. Ou seja, essas duas instituições, agindo a modo complementar, chegaram à conclusão que algo de errado havia acontecido. E o Ministério Público Federal, que é o titular da pretensão criminal, redigiu uma peça, redigiu um documento chamado denúncia, por meio do qual
submeteu ao Poder Judiciário a sua pretensão de ver alguém responsabilizado por esse fato. Mas é importante sempre ter em mente, a nós interessa o fato, ou seja, aquilo que de concreto aconteceu. Pessoas se viram envolvidas com esse fato, mas nós não, repito, nós não julgamos pessoas, nós julgamos o fato. O fato, melhor dizendo, o dado de um fato ser cometido por alguém é do mundo das coisas, é natural que assim o seja. Mas, objetivamente, o que nos interessa aqui é o fato. E quais são esses fatos? Disse, melhor dizendo, o Ministério Público Federal, nessa peça chamada de denúncia, que ele entendeu que as pessoas pelas quais ele pretende ver responsabilizadas se viram envolvidas em delitos de corrupção. Corrupção ativa, corrupção passiva. Ou seja, alguém ofereceu uma vantagem a um funcionário público, vantagem essa indevida, esse funcionário público aceitou, ou solicitou, ou recebeu essa vantagem indevida. E, para além disso, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, sabemos, é um delito, é um crime, por meio do qual se procura ocultar ou dissimular a existência de um delito anterior, um proveito extraído com um delito anterior. Nesse contexto, na longa peça que escreveu o Ministério Público Federal, ele procurou, digamos assim, dar os detalhes disso que ele entendeu ser corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Fez isso, digamos assim, porque quis? Não. Fez isso porque é obrigado. E aqui nós sabemos disso. O Dr. Cristiano Zanin mencionou agora há pouco. O réu se defende da acusação. Perfeito. Resumo perfeito. Ou seja, todo cidadão que é acusado tem que entender do que está sendo acusado. Eu, se sou um cidadão e alguém diz que eu cometi um crime, eu não posso ficar em dúvida, eu não posso imaginar que crime teria sido esse. Eu tenho que saber do que me acusam para eu poder me defender. Então, essa é a primeira obrigação do Ministério Público enquanto titular de uma persecução criminal. Delimitar, dizer o que ele, Ministério Público, entende que acabou tendo acontecido. O que, quando, como, enfim, as várias, digamos assim, circunstâncias que são necessárias ao oferecimento de uma denúncia. Isso é importante porque esse julgamento, como vários outros que foram realizados, se faz diante de fatos, e Vossa Excelência já mencionou isso, o desembargador Gebran também, fatos que foram, ou melhor, fatos que ostentam uma significativa complexidade. Mas daí nós precisamos, num primeiro momento, compreender o que seria essa locução significativa complexidade. Por que esses fatos seriam complexos, desembargador Gebran? Corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, são questões que, medianamente, as pessoas compreendem. Por que esses fatos seriam significativamente complexos, desembargador Leandro Paulson? Porque esses fatos, diz o Ministério Público Federal, envolve o primeiro mandatário da nação, o presidente da República. À época, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, a partir do momento que o chefe da alta administração pública federal, o primeiro mandatário e, para além de mandatário, o primeiro magistrado da nação, se vê envolvido com fatos que se dizem ser delituosos, isso significativamente assume uma complexidade. Por quê? Porque no elenco constitucional das atribuições de um presidente da República, que nós sabemos são várias, essas atribuições
e colocam na mão dessa pessoa, que é o presidente da República, uma responsabilidade imensa. Dirigir uma nação, dirigir um país, tendo sido eleito pelo voto popular, é uma responsabilidade que é significativamente complexa. E há que estar à altura dessa responsabilidade, porque esse é o compromisso que se espera de todo cidadão que levou, que conduziu alguém a esse magnânimo cargo de presidente da República. Portanto, aqui insisto, não estaremos julgando o senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros, senhor Fábio Ori Onamini, senhor José Adelmário Pinheiro Filho, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Roberto Valente Gordilho, Paulo Tarcísio Okamoto e senhor Roberto Moreira Ferreira, mas sim os fatos que se diz terem essas pessoas, de alguma forma, se envolvido com eles. É importante também pontuar uma noção que não é de todos conhecida, mas que deveria ser, que é uma noção que consta já no Código, na legislação, que define o que é crime nesse país. Existe uma legislação chamada Código Penal, ao lado de outras legislações especiais, que diz o que é crime nesse país. E lá nessa legislação, chamada Código Penal, existe um artigo, existe uma norma que é de muito importante compreensão. Lá está escrito: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, o nome parece pomposo. O nome, digamos assim, é um juridiquês, é um jargão jurídico incompreensível. Mas vamos traduzir. Quem responde por crime tem que ter participado dele. Ou seja, e para ter participado dele, alguma coisa de errado ele fez. No bom português, é disso que se trata. Isso, em direito, se chama juízo de reprovação. Mas aqui não interessa o jurídico. Vamos ao popular. Vamos àquilo para todo cidadão brasileiro entender do que se trata. Se alguém fez algo de errado, e esse algo de errado é crime, essa pessoa responde pelo crime. Ponto. É disso que se trata. Há também uma necessidade adicional. Para que se chegue a uma conclusão acerca de que alguém cometeu um crime, acerca de que esse alguém, de alguma forma, está envolvido com esse crime, é preciso provar isso. E aqui é importante enunciar uma segunda premissa. A necessidade de provar não cabe à pessoa que é acusada, mas sim ao órgão público que acusa. Ou seja, quem diz que A cometeu um crime é que tem que provar isso. Não é esse alguém que tem que se defender. Então, aqui nós devemos até estabelecer esse primeiro compromisso com a verdade. Quem acusa tem que provar, não quem se defende. Nessa perspectiva, nós temos que dominar, nós temos que tecer algumas considerações de que forma se faz isso. Ou seja, toda e qualquer prova é admissível em direito. Nós temos escrito na Constituição que todas as provas lícitas são admitidas em direito. Ou seja, provas ilegais não são admitidas para demonstrar a responsabilidade de quem quer que seja. Ou seja, aqui nós não vamos sacrificar os fins pelos meios. Ou seja, há que tudo ser feito de forma regular. Por quê? Por que digo isso? Porque existe, nessa legislação que eu mencionei agora há pouco, que disciplina como funcionam os casos penais, ou seja, as ações penais, um dispositivo que, por sua vez, é, digamos assim, o dispositivo que dá maior envergadura ao funcionamento do Poder Judiciário
quando ele está diante de uma acusação criminal. Lá está escrito: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova. Ou seja, todo magistrado tem direito de formar o seu convencimento em face, à luz, diante daquelas provas que lhe chegam ao conhecimento. Mas é claro, essas provas não podem ser contaminadas por vício de qualquer natureza. Têm que ser provas lícitas, rígidas, perfeitas. Uma vez o sendo, ou seja, se elas forem assim, o juiz vai formar a sua decisão. Um outro dispositivo nos interessa nessa tarde, e foi mencionado pelo professor Dr. René Arialdotti na sua sustentação da tribuna. São os indícios, ou seja, nós também devemos olhar uma norma que está nessa legislação que mencionei agora há pouco, que traduz o que significa essa expressão indícios. Considerar-se-á indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. De novo, o juridiquês é complicado, o jargão jurídico é complicado, ninguém entende. Vamos ao popular, vamos traduzir. Se eu tenho um computador na minha frente, se esse computador tem um texto escrito, e se eu estou dizendo a Vossas Excelências alguma coisa, qual é a presunção? Eu estou lendo o texto que está nele. Ou seja, há uma tela, há um texto, e eu estou falando a Vossas Excelências olhando para essa tela. É razoável se intuir que eu estou lendo essa tela. Ou seja, é natural que as coisas sejam assim. Quando você detecta, no âmbito de uma investigação criminal, aspectos isolados, pontuais, eles por si só não são importantes. Mas se eles forem reunidos, como numa coxa de retalho, como num quebra-cabeça, eles vão chegar a uma conclusão. Eles vão levar essa investigação a uma conclusão. Então, na realidade, o que se faz numa investigação criminal é diante de fragmentos, de pedaços, esses pedaços serão somados e da soma se chega a um resultado. Nada acontece, digamos assim, gratuitamente. Vamos imaginar, o cidadão é acusado de ter cometido um assalto a um banco. Como é que a polícia descobre isso? Se ele não contar que fez isso, a polícia vai adivinhar? Não. A polícia começa a reunir elementos, começa a ouvir as pessoas do banco, começa a procurar câmaras na via pública, começa a saber quanto dinheiro foi levado, quando esse dinheiro sairia do banco, qual é a seguradora que segura o banco, qual o calendário de retirada do cofre. Enfim, são elementos que a polícia vai levantando, vai reunindo para montar esse quebra-cabeça e chegar, por exemplo, a uma informação que alguém sabia de tudo isso. Então, essa pessoa será o primeiro suspeito da polícia. Não é a pessoa que vai responder, mas será a pessoa suspeita pela polícia. E a polícia, possivelmente, irá dirigir todo o seu esforço intelectual para chegar à conclusão se essa pessoa fez ou não fez isso. Ou seja, eu estou sendo, digamos assim, informal para tentar traduzir aquilo que as nossas normas jurídicas escrevem com uma linguagem culta, mas eu estou procurando traduzir isso. Há